dia, meus irmãos, minhas irmãs. As intenções para o culto deste domingo, nós oramos pela saúde e pela restauração de Omar Ordones, Celina Correia, Jorge Trindade Família, Valdir Desidério, Marlene Besco, Siloni Ivanilda dos Santos, Vera Godoy, Nara Barreto, Tirsa Pires, Ieda e Alessio Castro, Jorge Neves, Miriam Tavares e Família, Eva Maria Rosa da Cunha, Heloísa Tavares da Silva, Yara Melo, Clodoveu e Vera Machado, Nádia Sena, Zélia Souza, Roberto Duval, Marilúcia Ferreira, Denise Azevedo, Maria Helena Martins, Cristiane Branco, Alcide São Vicente, Zélia Deverte, Aristeu Duarte, D'Artagnan Zanin, Elici Pereira Neves, Daniel Francisco de Almeida, Odenar Souza, Regina Duarte, Napoleão Soares, Richard Holder, Maley e Noemi Apel Verde. Oramos com uma ação de graças pelos irmãos e irmãs que nesta semana aniversariaram e receberam de Deus mais um ano de vida como bênção. Por Olívia Lobo, Flávia Pinheiro Lobo, Roberto Duval, Flávia Gonçalves de Barba e o Bispo Almir Santos. Oramos pela paz do nosso planeta, do nosso mundo, por todos os lugares e países que se encontram tocados por esta instabilidade que tem tirado vidas humanas, destruído famílias, para que possa haver uma resolução, um diálogo para todos esses conflitos. Oramos pelos lugares que se encontram tocados por desastres ambientais, pelo descuido com o nosso mundo, pela obra da criação, pelo nosso povo do Brasil, pela paz entre os habitantes da nossa nação, pelo nosso bispo diocesano, bispo Humberto, por nossa diocese meridional, por suas paróquias e por todos os seus membros, pela nossa primaz, bispa Marinês, por toda a IAB e todas as instâncias provinciais, pela comunhão americana, pela arcebispa Sara Mulali, nossa arcebispa de Cantuária, por nossa catedral, pela minha vida e ministério como deão de vocês, por toda a equipe pastoral, reverendo Luiz, reverendo Ivan, reverendo Elaine, junta paroquial e todos os sodalícios de nossa congregação. Nos coloquemos neste momento com reverência e adoração na presença do nosso Deus.
graça de Deus, essa graça que nos transforma, essa graça que nos aproxima de Deus naqueles momentos em que nós nos sentimos tão distantes dele, aqueles momentos que nós nos sentimos tão cabisbaixos, né? Pois é nesse momento que o Senhor se coloca ao nosso lado, no nosso caminho. Esse terceiro domingo da Páscoa, que é tempo de vida e de ressurreição, possamos redescobrir a alegria de caminhar com Jesus. Nós vamos iniciar nosso culto cantando o hino 76 do Inário Episcopal. A liturgia da Palavra de Deus e a celebração da Santa Comunhão, conforme o rito 2, na página 306. Bendito seja Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Bendito seja o Deus, agora e para sempre.
Aleluia! Cristo ressuscitou. Verdadeiramente o Senhor ressuscitou. Aleluia. Onipotente Deus, que vês todos os corações, que conheces todos os desejos, e para quem segredo algum está oculto, purifica os nossos corações e pensamentos com a inspiração do Teu Espírito Santo, para que Te amemos com perfeição e dignamente glorifiquemos o Teu santo nome, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor está aqui. O seu Espírito está conosco. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, cujo bendito Filho se manifestou aos discípulos e discípulas no partir do pão, abre os olhos da nossa fé para reconhecê-lo em toda a sua obra redentora, pelo mesmo Jesus Cristo nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. A palavra de Deus, escrita no livro de Atos, capítulo 2, versículos de 14 e 36 a 41. Então Pedro se levantou, junto com os outros 11 apóstolos, e em voz alta começou a dizer à multidão: todo o povo de Israel deve ficar bem certo de que este Jesus que vocês crucificaram é aquele que Deus tornou Senhor e Messias. Quando ouviram isso, todos ficaram muito aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Pedro então respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Pois essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Pedro continuou a dar o seu testemunho, e com muitas outras explicações procurou convencê-los, dizendo: saiam do meio dessa gente má e salvem-se. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. Palavra do Senhor. Temos graças a Deus. Na página 930, nós vamos rezar o Salmo 116, o versículo 1 ao 4, e depois do 12 ao 19. Amo ao Senhor, Porque ouviu a minha voz e a minha súplica. a mim inclina o seu ouvido. Eu invocarei enquanto viver. Cercaram-me os laços da morte e as angústias da sepultura me alcançaram. Caí em tribulação e tristeza. Invoquei então o nome do Senhor, dizendo: Ó Senhor, rogo-te, livra minha alma.
Versículo 12. Como retribuirei eu ao Senhor? Por todos os benefícios para comigo. Tomarei o cálice da salvação E invocarei o nome do Senhor. Cumprirei agora os meus votos ao Senhor. Na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor, A morte de quem vive em sua santidade. ó Senhor, verdadeiramente eu sou teu servo, filho da tua serva. Despedaçaste as minhas algemas. Eu te oferecerei sacrifícios de ação de graças. Invocarei o nome do Senhor. Cumprirei agora os meus votos ao Senhor. Na presença de todo o seu povo. Nos átrios da casa do Senhor. No meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio e agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. A palavra de Deus escrita na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo de 17 a 23. Quando oram a Deus, vocês o chamam de Pai, Ele que julga com igualdade as pessoas, de acordo com o que cada um tem feito. Portanto, durante o resto da vida de vocês aqui na terra, tenham respeito a Ele, pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor como o ouro ou a prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito nem mancha. Ele foi escolhido por Deus antes da criação do mundo e foi revelado nesses últimos tempos em benefício de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou e lhe deu glória. Assim a fé e a esperança que vocês têm estão firmadas em Deus. Agora que vocês já se purificaram pela obediência à verdade e agora já têm um amor sincero pelos irmãos da fé, amem uns aos outros com todas as forças e com um coração puro, pois vocês, pela viva e eterna palavra de Deus, nasceram de novo como filhos de um Pai que é imortal e não tem pais mortais. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Então declaremos, a santidade e o senhorio de Jesus, aclamando a proclamação do Santo Evangelho com o cântico 68 do cancioneiro Laudade. Jesus, o Senhor.
Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu São Lucas, no capítulo 24, começando com o versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10, 11 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste, e um deles, chamado Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? O que foi? Perguntou ele. E eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta, e para Deus e para todo o povo ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que esses afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhes disse: como vocês demoram a entender e a crer em tudo o que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe. Mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os 2. Sentou-se à mesa com eles. Pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas? Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: de fato o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Então os 2 contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. O Evangelho do Senhor. Louvado seja ó Cristo. Senhor, também nós queremos te pedir nesta manhã: fica conosco, caminha ao nosso lado,
Dá-nos a sensibilidade, Senhor, para escutarmos a Tua palavra e reconhecermos a Tua voz. Dá-nos, Senhor, a sensibilidade e a sabedoria para encontrarmos a Tua face, reconhecida e revelada quando Tu partes o pão entre nós, no momento da comunhão. Dá a cada um e a cada uma de nós, Senhor, a alegria de sentir o seu coração ardendo nesta manhã, com o calor da Tua presença entre nós. Isto nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos nos sentar? Nós estamos agora no terceiro domingo da Páscoa. Durante este tempo que nós olhamos para a maravilhosa luz de Cristo, que nos aponta sempre para a certeza de sabermos e reconhecermos que nós somos o povo que caminha com Jesus, que caminha à sua luz. E hoje, na liturgia, principalmente com a passagem do Evangelho, nós escutamos e acompanhamos este relato que São Lucas nos apresenta no capítulo 24, dessas duas pessoas peregrinas em direção a um povoado chamado Emaús. Notemos que essas duas pessoas, esses dois discípulos, estão na contramão. Eles estão fazendo um caminho de volta. Eles estão deixando Jerusalém. Estão voltando para casa. Mas eles voltam para casa arrasados, com a experiência que tiveram naqueles últimos dias em Jerusalém. Eles também estavam lá. Eles também acompanharam a Jesus no Calvário. Eles também tinham convivido com Jesus naqueles últimos tempos. E o que faz com que eles então estejam neste momento caminhando, se sentindo assim, arrasados, de cabeça baixa? Talvez ainda fique mais intrigante essa história quando nós nos damos conta que esses peregrinos nesse caminho para Emaús estão voltando para casa no mesmo dia em que Jesus havia ressuscitado. Era naquele dia, no dia da ressurreição, o domingo da ressurreição, finalzinho da tarde já. Nós poderíamos dizer o maior de todos os dias da história, o dia em que Jesus venceu o pecado e a morte, o dia em que Jesus foi ressuscitado dentre os mortos. Nós na igreja, liturgicamente, sabemos a diferença do dia da Páscoa quando nós a contrastamos com a Semana Santa e com toda a Quaresma, despida do brilho e da beleza, muitas vezes da própria liturgia, das flores, das cores. E quando no domingo pascal, tudo isto é recuperado. O que havia acontecido com aqueles peregrinos? O que aconteceu com esses discípulos e amigos de Jesus? Porque eles, ao invés de celebrarem a vida, estavam retornando cabisbaixos para casa. O Evangelho nos dá algumas pistas. Como é que Jesus se aproximou deles? Como é que Jesus tratou o coração deles? Nós tentamos compreender de que maneira o Rei da Glória, naquele encontro, os restaurou e quais foram os frutos dessa restauração.
na vida daqueles 2 discípulos. Eu queria te convidar, meu irmão e minha irmã, para você tentar talvez se transportar lá entre Jerusalém e Emaús, naqueles quilômetros que separam aqueles 2 lugares. Quem sabe se colocar ao lado deles também nesse caminho, mantendo os teus olhos no coração deles, mas principalmente no Cristo que tratou o coração deles. Pode ser que talvez você mesmo esteja hoje neste caminho de Emaús, da casa de cada um e cada uma de vocês até aqui, o altar do Senhor. Talvez como aqueles 2 discípulos, você também esteja se sentindo arrasado, decepcionado, frustrado, entristecido, desistindo e voltando para casa. Muitas pessoas muitas vezes fazem esse caminho na contramão, deixam o altar e retornam para as suas vidas se sentindo derrotados. Talvez você, eu, talvez nós precisemos nessa manhã, também como eles, de restauração. Restauração para a nossa alma, cansada, abatida, ferida. Quem sabe para você que se diz cristão, o teu cristianismo tenha perdido a graça e até mesmo o sabor. Talvez você já não sinta mais aquela alegria que sentiu um dia em servir ao Senhor, em caminhar com Ele, em estar celebrando a alegria sinalizada ao redor do altar do Senhor. E neste culto, neste domingo, junto com os discípulos no caminho para Emaús, talvez tu possas encontrar ou reencontrar o caminho da restauração, ao literalmente dar de cara com o Cristo ressurreto, o Cristo ressuscitado. A situação daqueles discípulos que estavam decepcionados com a experiência que eles tiveram, esses 2 seguidores de Jesus começaram, talvez lá no início da sua história de fé com Jesus, tendo grandes expectativas. Essa foi uma das respostas quando Jesus se aproxima deles. Mas tu não sabe o que aconteceu com aquele que a gente tinha esperança que ia restaurar Israel? Eles tiveram grandes expectativas e eles se sentiram frustradas quando não viram realizado o que eles tinham sonhado e esperado. Se decepcionaram, desistiram de tudo, e ao invés de permanecerem em Jerusalém, eles retornaram para casa, para Emaús. É importante lembrarmos que esses homens estão decepcionados, estão desistindo de continuar em Jerusalém no mesmo dia que Jesus ressuscitou. E quantas vezes no dia que é do Senhor nós vimos a igreja e muitas vezes insistimos em voltar para casa nos sentindo derrotados? Não acolhemos a plenitude da graça, a plenitude da presença de Jesus ao partir o pão.
Meus irmãos, no dia da ressurreição, ao invés deles celebrarem, de se alegrarem, eles decidiram peregrinar 11 quilômetros, mais ou menos 2 horas de viagem a pé, uma estrada naquele tempo cheia de pedras, completamente decepcionados. A maior mensagem que a história da humanidade jamais ouviu, nem sequer os comoveu. Aliás, é como se eles estivessem dizendo: conversa de fanático, essa história de Jesus ter ressuscitado. Eles dizem para Jesus: as mulheres do nosso grupo foram lá, o templo está vazio, mas os outros discípulos foram lá também, mas eles não se convenceram. É conversa tola, conversa de louco. O Cristo ressuscitado não foi o bastante para fazê-los ficar em Jerusalém. Cristo ter vencido a morte não foi capaz de segurá-los na igreja. Eles estavam voltando decepcionados para casa. E é nesse momento que Jesus se aproxima deles. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Versículo 15. Vejamos que Jesus se aproxima e começa a andar com eles. Nada de especial, nada de espetacular ou exuberante, nenhum milagre estrondoso. Jesus apenas aproxima-se e caminha com eles e os escuta. O Senhor os alcançou na estrada do seu desânimo, no caminho da sua desistência, na peregrinação do desespero e da decepção e da revolta. Todas as expectativas estavam frustradas. Que maravilha quem tem Deus por seu socorro, como diz o salmista. Este é o Senhor nosso Deus. É Ele que nos alcança. Nas estradas mais difíceis, mais cheias de pedras da nossa vida, é quando Ele se aproxima de nós. É quando Ele anda conosco. Na hora da maior dor, Ele está caminhando conosco. E talvez nós, como os discípulos, estejamos esperando algo estrondoso, mas Ele está ali, simplesmente caminhando conosco. Ele está sempre próximo de nós. Nossos olhos é que não conseguem, na maior parte das vezes, enxergar e ver. São Lucas diz: os olhos deles, no versículo 16, porém estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Mas o Senhor está sempre próximo de nós, principalmente naquelas horas em que a gente não consegue perceber. E aí, como reverendo, eu posso dizer, com mais de 30 anos de ministério, uma das coisas que eu muito escutei: reverendo, Deus me deixou. Reverendo, Deus não ouve as minhas orações. Reverendo, Deus me abandonou. E quem sabe quantas vezes eu mesmo também já disse isso, porque também já me senti assim. E é nessa hora que talvez a mais profunda oração deva ser pronunciada pelos nossos lábios e pelo nosso coração. Fica conosco esta noite, pois já é tarde. Ao final daquele dia, daquelas horas de caminhada, já anoitecendo,
os discípulos, percebendo, né, que já estava tarde, o convidam para entrar na sua casa. E ele faz menção de que iria, mas eles insistem e Jesus permanece com eles. Eles dizem para Jesus: fica conosco, pois já é tarde. Muitas vezes, até mesmo a nossa oração sem a total consciência, como diz São Paulo, que quando as palavras nos faltam, os gemidos inexprimíveis estão vindo para nos aproximar de Deus. Talvez eles não tivessem ainda, né, não tinham toda a consciência do convite que estavam fazendo, de quem estavam convidando para entrar à intimidade da sua casa. Fique conosco esta noite. E Jesus foi para a casa deles. Quando estavam à mesa, é que Jesus toma o pão, o abençoa, parte o pão, eles entregam. O versículo 31 diz: então, neste momento, e tão somente neste momento, os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Meus irmãos, a comunhão com o Senhor se aprofunda na medida em que insistimos. E aí eu quero insistir, sendo redundante, literalmente, com esta palavra. Você, meu irmão, minha irmã, você precisa insistir com Jesus, para que Ele fique com você, para que Ele fique conosco. É quando Ele entra na intimidade do nosso coração, é quando Ele ceia conosco, é quando Ele nos serve com amor, é quando Ele nos revela o seu sofrimento por nós, e é nesse momento que os nossos olhos podem literalmente se abrir para reconhecê-lo. Esta mesa, e é de todos os tempos, que se reúne em nome de Jesus, ao redor do nosso planeta, é um lugar sagrado, no qual o próprio Jesus disse: todas as vezes que vocês estiverem reunidos em meu nome, façam isso em memória de mim. Então insisto também, para que possamos recuperar até mesmo a seriedade com este momento sagrado da ceia do Senhor. Meus irmãos, o momento da ceia, nós conversávamos sobre isso na reunião sexta-feira do coral. O momento da ceia não é recreio, não é hora de tomar cafezinho, não é hora de conversar, é momento de intimidade com a mesa do Senhor. É o momento que a gente caminha, que a gente ajoelha, aqueles que assim não podem, que a gente retorna ao banco, se coloca em oração de novo, louvando a Deus, acompanhado e acompanhando o puro. É o momento da intimidade, como eu costumo dizer, é o momento em que o céu desce até este lugar, em que a igreja sobe e se encontra com o céu. É o momento que a gente tem como os discípulos dizer: nosso coração não está ardendo naquela hora. Então esse é o momento da intimidade. É quando Ele está perto, Ele está em nós e está dentro de nós. E aqui está a cura para aquela alma cansada, decepcionada, aquela alma desistente da vida. A proximidade de Jesus que vem ao nosso encontro, e a proximidade nossa com Jesus, a sua interação conosco e a comunhão com Ele pela sua palavra, tudo isso está neste caminho de Emaús. Então nós precisamos, meus irmãos, voltarmos à fonte da vida. Precisamos redescobrir como caminhar com Jesus ao nosso lado. Durante o caminho, Jesus deu uma longa aula de escola dominical para eles.
escrito. Os profetas, Moisés foi falando, compartilhando. Nas terças-feiras, a gente é convidado a se reunir aqui na igreja às 6h30 para se aprofundar na Bíblia. Quantos de nós fazem um esforço para colocar a sua Bíblia dentro da bolsa e vir conhecer mais desta palavra? Ler, estudar, memorizar, meditar na palavra, ouvir a palavra sendo ensinada. Também precisamos manter a nossa alma orando, mesmo que apenas sussurrando, mas sempre orando. E pedir que Deus não deixe os nossos olhos impedidos de vê-lo conosco, andando conosco, servindo-nos. Nessas coisas é que está a nossa restauração. Neste mundo, pode que você esteja na pele daqueles discípulos de Emaús. E aí eu pergunto para uma resposta em silêncio: sente-se desiludido? Se sente desesperançoso? Desistindo? Se sente como os discípulos trilhando o caminho de volta a um mundo sem Cristo? Se te sentes assim, eu queria dizer: para agora, para onde você está? Convida Jesus para entrar e ficar contigo. Ore e peça que Jesus abra os teus olhos e te faça ver o Senhor da glória. Mesmo quando você e eu nos sentimos totalmente sem esperança, continuemos confiando que Deus estará nos carregando no seu colo e nos acalentando com muito amor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é o dia de reencontro com Jesus. Que possamos fazer talvez hoje a mais perfeita de todas as orações ao convidá-lo para cear conosco. E eu quero te convidar que quando te aproximares da mesa da ceia do Senhor, para a qual todas as pessoas são convidadas, nessa igreja não tem barreiras para ninguém. Você só não vem se não quer. Vem com o teu coração aberto. Deixa ele vir saltando para fora e dizendo: Senhor, vem para dentro de mim. Fica comigo. Ceia comigo. Para que no final do culto a gente possa dizer: meu coração abriu. Eu senti a presença do Senhor. Então que esse Cristo, o Rei da Glória, possa continuar sempre, como Ele sempre fez, ao nosso lado, caminhando conosco. Que tenhamos olhos sensíveis para reconhecê-lo nas estradas cheias de pedras da nossa vida, pois a Ele, a quem nós rendemos todo o louvor, toda a honra, toda a glória, Ele é um Deus da intimidade e da comunhão conosco. Sentiremos isso mais uma vez quando a ceia for repartida entre nós. Que assim seja, meus irmãos e minhas irmãs. Amém. Vamos confessar a nossa fé na página 310 com as palavras que estão no credo apostólico, dizendo a uma só voz: Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo,
na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Convido então aqueles que assim puderem ajoelhar, que com humildade em nossos corações possamos nos aproximar com o coração aberto desse Deus, entregar-lhe a nossa confissão de todos os nossos pecados e com humildade declararmos que nós confiamos nessa graça e nesse perdão do Senhor. Nós oraremos juntos a confissão que está ao final da página 311. Deus misericordioso, confessamos a Ti e a nossos irmãos e irmãs o corpo de Cristo, e pecamos em pensamentos, palavras e obras, e também no que deixamos de fazer. Viemos a Ti com verdadeiro arrependimento. Perdoa os nossos pecados, e livra-nos do poder do mal. Por Teu Filho que morreu por nós, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Deus, que é poder e amor, perdoe-nos e livre-nos de nossos pecados. Cure-nos e fortaleça-nos no Seu Espírito e eleve-nos a uma nova vida em Cristo nosso Senhor. Amém. Que a paz do Senhor seja com cada um e cada uma de vocês. Seja também contigo. Volte-se ao irmão mais próximo, à irmã mais próxima e lhe ofereça um abraço de paz. É aquele que restaura e recupera a nossa intimidade também como família na fé. Você faz falta, você também. Faço isso contigo, amigo. Faz. Apresentemos ao Senhor a oferta da nossa vida, do nosso trabalho, lembrando as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, porquanto que Ele mesmo disse: coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Durante o ofertório nós vamos cantar do cancioneiro Laudate a canção 55. Elas estão chegando pelas portas.
Nossa oração eucarística está na página 332. O Senhor está aqui. Seu Espírito está conosco. Elevemos os corações. Ao Senhor elevamos. Demos graças a Deus. Assim fazer é digno e justo. Ó Deus, Criador de todas as coisas, pelas maravilhas do universo, pelo mistério da criação, pela beleza da terra, por todos os seres vivos e pelo poder que reside em tudo que criaste. Nós te louvamos e rendemos nossa gratidão. Reconhecemos a diversidade existente em tudo que criaste como um dom que vem de ti. E glorificamos-te pela graça que fizeste desabrochar em nós, na alegria de te servir numa mesma procura pela paz e pela justiça. Queremos realizar entre nós gestos concretos de reconciliação e de harmonia. Ó Deus, ponte de nossa vida, queremos nos transformar numa nova humanidade, livre e unida em teu amor. E como filhos e filhas em perfeita comunhão contigo, oferecemos-te o nosso louvor, juntamente com os seres angelicais e com toda a multidão celestial, cantando assim. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo amor que tu nos manifestaste em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele compartilhou a riqueza de nossa humanidade e em tudo foi igual a nós, mas sem pecado. E nos revelou um novo céu e uma nova terra. Uma sociedade que alcança a sua plenitude no teu Espírito, que traz consigo justiça e produz paz e harmonia. Uma ordem onde não haverá mais crianças recém-nascidas para viver poucos dias, nem pessoas idosas que não vivam muitos anos. Um reino onde o bezerro e o leãozinho passarão juntos, e uma criança os guiará. Deus de quem toda justiça flui, nós te agradeceremos. Quando permitimos a ação do teu Espírito Santo, nos tornamos sinais da unidade na diversidade. E podemos sentir a liberdade da renovação, da alegria e da comunhão. Por isso, colocamos agora diante de ti os dons do pão e do vinho. E te rogamos que envies o teu Espírito Santo sobre nós e sobre estes dons, e os santifiques para que sejam o corpo e o sangue de Cristo, o pão da vida e o cálice da salvação. Neste pão e neste vinho, compartilhamos a riqueza da fé, a esperança e o amor. Na noite em que foi entregue, Jesus tomou o pão e, tendo dado graças a ti, partiu e deu aquelas pessoas que o cercavam, dizendo: tomem e comam. Este é o meu corpo, que é dado por amor a vocês. Façam isso em memória minha.
E depois da ceia, tomou o cálice. E tendo dado graças a ti, entregou, dizendo: tomem e bebam, este é o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado para que os pecados sejam perdoados. Façam isso em memória a mim. Portanto, ó Deus, proclamamos o mistério da nossa fé. Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Cristo voltará. Senhor nosso Deus, vivifica as nossas vidas, para que trabalhemos e participemos na missão de remover os obstáculos que nos impedem de viver em um mundo com dignidade humana, justiça e paz. Ó Senhor, que estás no meio de nós, revigora a nossa fé. Pois pela tua graça, ó Pai e Mãe, Cristo continua agindo no mundo como Salvador até o fim dos tempos. Por Deus, com Cristo, em Cristo, na unidade do Espírito Santo, toda a glória e louvor sejam dadas ao Deus onipotente, agora e sempre. Amém. Como nos ensinou Jesus Cristo, nosso irmão e Salvador, nós agora nos animamos a orar, dizendo: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia! Cristo, nossa Páscoa, foi imolado por nós, portanto celebremos a festa. Aleluia! Os dons de Deus são para o povo de Deus. Quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Nós vamos preparar nosso coração, nossa vida, nossa alma para receber o sacramento, a ceia do Senhor, cantando o cântico 70 do Cancioneiro Laudate. E eu queria convidar cada um, quando nós estivermos cantando, todos nós, não é só o coro aí, nós estejamos orando e pedindo essa graça de acolher Jesus sentando conosco no coração da nossa vida, na intimidade do nosso ser, permitindo-nos deixar o nosso coração arder pela sua presença em nós. Graças
está preparado. Todas as pessoas são bem-vindas à mesa do Senhor. Enquanto isso, vamos cantar Laudate número 8, Graça da Lembrança. Ave
cantar o Laudate, o 80. Santa, mais uma vez, deixa o teu coração arder em sua presença. Convida Jesus mais uma vez. Laudate 203. Cristo, nossa vida.
148. 149. Aqueles que assim puderem estarem ajoelhados nesse momento, ou contritos, na página 336, nossa oração do nosso comunhão. Deus de amor, nós te agradecemos por nos alimentares com o corpo e sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. Em ti depositamos nossas esperanças e caminhamos ao encontro do futuro, com a certeza de que tudo pode ser diferente. Pedras serão tiradas do caminho, lágrimas desaparecerão, o medo terá fim, toda pergunta terá resposta, a luz será mais forte que as trevas, a felicidade chegará para as pessoas tristes, a paz envolverá os corações oprimidos, a violência e o ódio não poderão resistir ao amor, as correntes da opressão serão quebradas, a palavra de Deus tornará belo todo o coração, e um novo mundo será possível. Amém. O Deus da paz, que ressuscitou dos mortos a Jesus Cristo, o Senhor nosso, grande pastor das ovelhas, que Ele nos aperfeiçoe em todo o bem, para fazermos a sua vontade. E a bênção do Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja com cada uma de vocês, com todos os seus, nesse dia e eternamente.
Na próxima terça-feira, como feriado, as nossas irmãs não estarão realizando, né, o feirão. Então o feirão foi transferido no nosso salão paroquial para a quarta-feira. Então, na quarta-feira desta semana estará aberto no salão aqui na Rua General João Manuel. Aceita-se doações também, de quem quiser ajudar e colaborar, e também como trabalho que tiver disponibilidade de auxiliar, assim como alguns homens da junta, porque esse é um trabalho que sempre foi, né, puxado pela OMEAB e pelas mulheres, e é um trabalho que exige muito trabalho, muita organização, né, e que é um dia que elas destinam por semana. E aí um pequeno grupo de homens se juntou e disse assim, vamos colaborar e vamos tentar abrir alguns sábados também. E ontem foi feita a primeira experiência. Então, sempre que a gente tiver iniciativas que possam colaborar com a igreja, com a comunidade da fé, com a família de Deus, sempre todas elas serão, né, bem-vindas, né, para este auxílio. Também na quarta-feira nós teremos o nosso atendimento pela manhã e a bênção da saúde às 13 horas. No próximo sábado é o encontro mensal da Irmandade de Santo André, que é uma irmandade formada por homens, que é um grupo de homens que estudam juntos, que oram juntos e pensam a missão da igreja juntos. Geralmente a reunião é aqui no templo, mas como a congregação da Paróquia São Lucas, os homens da Paróquia São Lucas em Canoas, estão interessados em reiniciarem um núcleo lá em Canoas, então os homens daqui estarão indo sábado de manhã para a igreja de Canoas. Então, se algum homem da catedral também tem o desejo de quem sabe participar do nosso núcleo da catedral, pode conversar com os andrelinos, né, que é assim que a gente chama esses homens, né, e poder acompanhar, talvez lá em Canoas ou mesmo o grupo aqui da catedral. Então fica o convite sábado que vem, assim como a Irmandade de Santa Cruz, que é o grupo de oração formado pelas mulheres, se reuniu ontem à tarde e estivemos aqui orando, né, pela igreja, um momento, né, de intimidade com Deus, no qual a gente permite que essa, como diz a Bíblia, né, a fumaça do incenso suba, né, a presença de Deus levando as orações, né, pelo povo de Deus. Então são oportunidades que a gente tem. O nosso grupo de louvor, o nosso coro, né, continua esperando outras pessoas que possam juntar as suas vozes, né, para tornar o louvor assim, mais inspirador e mais belo, né, para, né, estarmos na presença de Deus. Também temos outros tipos de ofertas que sempre vêm além do feirão. Então, tem uma irmã nossa que tem feito regularmente pães caseiros para vender aqui uma oferta em prol da catedral. Então, dou o trabalho, exige trabalho, exige cansaço. Hoje eu cheguei para o Gabriel e disse, meu filho, disse assim, olha, ela fez 40 pães, né? Fazer 2 ou 3 em casa não é nada, né? Então, que a gente possa auxiliar, colaborar, né? O valor também sempre a nossa oferta, né? Para a gente ajudar e a manter a casa do Senhor. Então, obrigado pelo trabalho. Tem vários grupos da igreja que sempre estão aí. E a Pastoral da Comunicação, que é um grupo também de pessoas que manja desses paranauê aí das redes sociais, das internet da vida, né? E acho que tem mais gente aí que trabalha com isso, pelo menos eu estou vendo. Quem sabe vai se juntar ao grupo também. Esse grupo atua durante o culto, circula durante... Vejam que algumas pessoas que estão a serviço da liturgia precisam se movimentar, né? Para fazer, né, captura de imagens, enfim, de roteiros aí, que são as coisas que a gente divulga e leva, né, a mensagem do reino, a mensagem do evangelho, né, para outras pessoas. E se alguém também tem o dom aí de trabalhar com esse meio aí do marketing, né, pode voltar também, né? O filho já está grande, né? Então está aí o desafio e o convite também. Meus irmãos e minhas irmãs, segundo os canos da igreja, é na quadra da Páscoa que todas as paróquias realizam as suas assembleias anuais. Então, no domingo que vem,
nós teremos uma assembleia da catedral, que muito mais do que eleger, né, cargos ou representantes, é o momento em que os grupos da igreja se dão a conhecer, que a gente se reconhece um no outro, e é um momento que, infelizmente, às vezes as pessoas fogem desse momento, mas é um momento que a gente deveria também entendê-lo como um momento de espiritualidade. Numa assembleia, só pode votar os membros já em plena comunhão, mas a assembleia é aberta para todas as pessoas que estão participando da igreja. Nós temos membros novos, então é uma oportunidade de conhecer a estrutura da igreja, como ela se organiza. Então a gente quer contar que todos vocês possam fazer um esforço de domingo que vem o culto, ele será bem mais curto, né, para que nós possamos ter esse momento reservado também para a assembleia. Então contamos que todos vocês possam realmente participarem aqui na igreja no domingo que vem. Quem é que nos visita hoje pela primeira vez? Se tem alguém? Então, tem bastante gente. Então eu vou pedir que levantem para a gente conhecer. Né? Não precisa que a gente não vai pedir o CPF, a gente vai saber o nome, saber onde mora, para a gente poder tomar um café, o almoço, essas coisas, tudo. Né? Começa por ali. Diz teu nome, irmão. Matias. Está de onde, Matias? Tu mora em Mato Grosso? Ah, muito bem. E chegasse até aqui como? Muito bem. Vai ficar muito tempo aqui? Tu é da capital lá? Tu é da capital lá? Lá tem uma igreja nossa lá, pode procurar quando voltar também. Né? Meu do Luciano lá. Será muito bem acolhido lá, na paróquia da Inclusão, lá em Mato Grosso. Bem-vindo. E tenhas um bom tempo aqui no sul. E aqui? Mais fácil ainda para tomar um café. E? Foi lançado junto. Então a gente faz os dois para capela cá. Bem-vindo então. A vizinha não tinha chegado aqui ainda? Muito bem. Diz que o bom vizinho é aquele que a gente pode pedir açúcar, né, na casa do vizinho. Então a gente já sabe, a gente pode um pedindo no outro. Se faltar lá, que sempre tem açúcar do cafezinho também. E ali, diz teu nome, querida. A Sônia. E a Sônia de onde é? Guaíba. E veio por acaso? Só passeando? Não estava só passeando, não. Deus te deu uma graça nessa manhã de poder ter esse encontro aí maravilhoso. Então foi um momento de bênção. Bem-vinda. Seja abençoada. E você, meu irmão? Eu gosto muito. Hoje à tarde, inclusive, tem um concerto aqui. Muito bem. E se quiser se juntar a esse grupo aí, ó, conversa ali, ó, o nosso maestro ali, o organista, o Jazir, e o Felipe ali, o nosso coordenador, pode conversar com eles. Será bem-vindo aí para juntar forças. Bem-vindo. E aqui tem uma visitante que já chegou chegando, né? Veio para o banco já daqui da frente. Felipe, tu quer ajudar? Ajuda aí, Fernando. A Glória é anglicana de Botsuana, né? Ainda não está falando português, às vezes umas pouquinhas palavras, veio para estudar aqui. Então, Felipe. Bom dia. I greet you all in the name of Jesus. My name is Gloria from Botswana. I was going to church in Anglican in Botswana, so I think I'll start coming here to pray with you all. I'm a student at Yurkus. Ela é de Botswana. Ela frequenta a igreja lá na Botswana e também na Inglaterra. Ela está dizer bom dia para todo mundo, no nome de Jesus. E ela está estudando lá na URGS. Engenheiro.
Engenharia Civil, estudante. Bem-vindo. Vamos. Welcome to life. Gente, não passou nenhum aviso. E mais um grupinho que a gente tem, que hoje o cafezinho depois do culto é oferecido pela Dona Yolanda, pelo Rolf e pela Simara. Se outras pessoas quiserem se juntar aos outros grupos de cafezinho dos outros domingos, são bem-vindos também para auxiliar nesse momento de confraternização. Vamos ficar em pé para a nossa despedida. Lembrando que hoje à tarde, às 18 horas, está nas redes, está no WhatsApp da Catedral, não é um evento da Catedral, mas a Catedral está com as suas portas abertas para acolher esse evento. Haverá um concerto, estão os cartazes ali na frente, as informações, onde se adquire ingresso, enfim. Às 18 horas, aqui o templo estará sediando e acolhendo esse momento musical aí de arte e de beleza, que eu acho que a nossa sociedade precisa tanto também. Meus irmãos, vamos na paz de Cristo, sejamos corajosos e corajosas e fortes no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas e principalmente nunca nos esqueçamos disso, sempre para servir ao Senhor, que isso seja feito sempre com muita alegria. No poder do Espírito Santo. Aleluia! Nós vamos cantar o último hino, o hino 80 do Iná.